Memphis Depay falta a treino do Corinthians sem avisar. O atacante Memphis Depay não compareceu ao treino do Corinthians nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava, e sua ausência não foi comunicada com antecedência, surpreendendo a comissão técnica e a diretoria do clube. Memphis Depay não compareceu ao treino dessa quarta-feira e o pior, nem deu explicações. Por trás disso há uma grande queda de braço do Memphis trabalhando para ir embora e dos dirigentes da atual diretoria torcendo para que apareça um clube disposto a levá-lo. O Corinthians não aguenta mais pagar cerca de 6 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem, hospedagens, custos com seguranças e impostos. Tem coisa atrasada, inclusive, do Corinthians em relação ao Memphis. O episódio ocorre poucos dias depois de o jogador ter notificado o Corinthians por uma dívida pendente. O clube chegou a quitar parte do valor, mas ainda deve aproximadamente 4,7 milhões de reais em premiações ao atleta holandês. Aí você pega, aí vaza agora que o cara não pagou os seguranças do cara. Então o Corinthians paga segurança, paga carro, cozinheira. Então, o que acontece? Pelo menos o que eu sei, essa diretoria que entrou não tem condições de pagar o Memphis e não quer que o cara fique. Essa aventura não é deles, né? Essa aventura não é deles, que eles têm que fazer. É como acontece sempre. A aventura do Leco veio pro Júlio Casares, o Júlio Casares veio pro outro. A única aventura que nesse futebol não teve aventura foi do Palmeiras, que veio do Paulo Nobre, veio do Gagliotti, veio da Leila. Vai melhorando, que vai melhorando, que não é o do Santos. Exato. Que não é o do Corinthians. Na verdade, aí pega, aí daqui a pouco, aí ele... Eu não tô falando nada disso porque é da música que ele fez, porque ele acha que todas as vezes que eu falo dele, eu pago minhas contas. Eu não preciso de você para pagar minhas contas, muito pelo contrário. Eu não preciso do Corinthians pagar minhas contas, eu preciso da Band. O que acontece hoje no Corinthians é uma situação que são gestões que vão passando e vai deixando problema para as outras, né? O que eu pude apurar é que assim, o Corinthians não teve um cálculo de que aquela coisa assim, sabe, tem que reservar a grana porque aqui tem férias, né? Então, julho tem férias, então você tem que dar férias para os jogadores, porque, mas tem o Memphis ganha, né, um salário muito maior do que todos os outros e tal, tem a questão da premiação, estava devendo, foi notificado pelo Memphis. Perguntei para essa minha fonte se tinha algum movimento de saída do Memphis em relação a isso, ou até para o Corinthians liberar o caixa. A resposta foi, não há nenhum movimento, nem da parte do Memphis, nem da parte do Corinthians. Obviamente, com a abertura da janela no dia 10, chegando proposta para o Memphis, chegando alguma situação, vai todo mundo sentar, conversar e avaliar. Mas até o momento do Memphis pegar a malinha dele e falar, tô indo embora porque não tem mais clima, ou o Corinthians falar, precisamos dar rescisão porque não temos mais como te pagar, isso não aconteceu até o presente momento. Obviamente que as situações elas vão acontecendo conforme o tempo e principalmente pela questão da janela. O que o Corinthians entende é, se a janela abrir e tiver uma proposta para o Memphis, vamos conversar. Mas assim, de rescisão ou do jogador pegar a mala e ir embora, não tem nada. Está treinando normalmente e vai jogar no final de semana, né? No domingo o Corinthians entra em campo. Então, assim, é uma situação que é delicada, grave, não é fácil de administrar isso, mas o Corinthians está tentando. E a promessa é pagar tudo entre hoje. A situação do Corinthians só piora a cada dia. Dentro e fora de campo, o clube enfrenta uma verdadeira crise e agora, a relação com Memphis Depay está por um fio. O atacante holandês, que chegou cercado de expectativas, já não vê respaldo da diretoria e muito menos os compromissos financeiros sendo cumpridos. O Corinthians, afundado em dívidas e sem fôlego para manter as exigências do jogador, não consegue mais sustentar as regalias previstas no acordo. Salários atrasados, premiações não pagas e estrutura longe do ideal são alguns dos fatores que desgastaram a relação. A tendência é que o vínculo entre Depay e o Timão chegue ao fim antes do esperado. O clube não tem condições de bancar uma estrela do porte do holandês, e o jogador já demonstra sinais claros de insatisfação. A crise financeira, mais uma vez, cobra seu preço. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixa o like. Até a próxima!